Tem sido dito que toda coisa boa tem seu fim. And that is true of most things in this world. E isso é verdade com relação à maioria das coisas neste mundo. We've been here at the Montreal conference for several days. Nós estamos aqui nesta conferência no Hotel Monte Real há vários dias já. And now it's Friday. E agora é sexta-feira. And we must leave. E precisamos ir embora. So it's true that many good things must come to an end. E é verdade que muita coisa boa tem que chegar a seu fim. However, that's not true of the subject that I want to talk to you about this morning. Mas isso não é verdade com relação ao assunto que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. I want to talk to you about one of my favorite Bible subjects. Eu quero falar acerca de um dos meus assuntos bíblicos prediletos. And actually, the older I get, the more it becomes a favorite with me. E quanto mais velho eu fico, mais ele se torna favorito. I want to talk to you about heaven. Eu quero falar sobre o céu. It's been said that some people are so heavenly minded that they're of no earthly good. Tem sido dito que há pessoas que têm a mente tão no céu que elas não têm nenhum benefício para a terra. I don't think that can ever be true. Eu não creio que isso possa ser verdade. I think it's possible for people to be so earthly minded that they're of no heavenly good. Eu creio que as pessoas possam ter uma mente tão terrena que elas não tenham nenhum benefício para o céu, isso sim. And they're so earthly minded that in reality they're of no earthly good. E elas têm uma mente tão terrena que elas não têm um benefício nem para esta própria terra. But it's not possible to be truly heavenly minded and of no earthly good. Mas não é possível você ter a sua mente tão voltada para o céu que você não tem utilidade na terra. Jesus used the thought of heaven to challenge people to be serious about spiritual things. Jesus usou a questão do céu para desafiar as pessoas a levarem as coisas realmente a sério, as coisas sérias. He said, don't focus on laying up for yourself treasures on earth, Ele diz, não se concentre em acumular tesouros aqui na terra, because they don't last. porque eles não duram. But lay up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not corrupt and where thieves do not break through and steal. Mas ajuntem para si tesouros lá no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem e os ladrões não podem pôr a mão. And Paul said, if you are raised with Christ, set your affection on things above. E Paulo disse, se você ressuscitou com Cristo, coloque o seu afeto, o seu coração nas coisas lá do alto. And Peter begins his first epistle talking to these suffering Christians about heaven. E Pedro começa a sua primeira epístola falando àqueles crentes sofredores acerca do céu. And he ends his epistle again by reminding them of eternal things. E ele termina a sua epístola relembrando-os das coisas eternas. So Peter believed that thinking about heaven was of much earthly good. Então Pedro, por exemplo, pensava que o pensar no céu tinha um benefício muito grande para a terra. And of course, when we turn to the book of Revelation, we find the word heaven found in the book of Revelation 50 times. E quando nós abrimos o livro de Apocalipse, lá nós encontramos a palavra céu 50 vezes. 22 chapters in the book of Revelation, and heaven is mentioned 50 times. 22 capítulos em Apocalipse e o céu é mencionado 50 vezes. Now it's clear that Jesus and Paul and Peter and John believed that thinking about heaven can be right here and now of much earthly good. Fica muito claro que Jesus, que Pedro, que Paulo e que João tinham a convicção do que pensar no céu agora faz um bem tremendo para a terra. Now it's my conviction that most of us as Christians today aren't as heavenly minded as we ought to be. E é minha convicção de que a maioria dos crentes hoje não está com a sua mente no céu tanto quanto deveria estar. I know that's been all too true of me. Eu posso dizer que isso tem sido muito verdadeiro com relação à minha pessoa. At times I get so wrapped up in the present. Há momentos em que eu fico tão envolvido com o presente, My present responsibilities, as minhas responsabilidades do agora, my present problems and difficulties. meus problemas presentes, minhas dificuldades. I get wrapped up in the problems and difficulties in the church and in the world. Eu me envolvo com os problemas, as dificuldades da igreja e do mundo. And I don't spend enough time being heavenly minded. E eu não invisto tempo suficiente tendo a minha mente voltada para o céu.
And I know that what's true of me is true of many other Christians as well. E eu sei que aquilo que se aplica a mim se aplica a muitos outros cristãos também. And so today I want to attempt to counteract that tendency by spending some time thinking about heaven. E hoje eu gostaria de tentar me contrapor a essa tendência, passando algum tempo com vocês pensando sobre o céu. You know, if we as believers are going to spend eternity there, we ought to want to know something about the place where we're going to spend eternity. Se nós vamos passar a eternidade no céu, eu creio que nós gostaríamos de saber alguma coisa a respeito do lugar onde nós passaremos a eternidade. Many of us spend more time thinking about what we're going to do next week. A maioria de nós passa mais tempo pensando o que vai fazer na semana que vem, Or next month. ou no mês que vem. Or we spend more time thinking about what we're going to do on vacation. Ou passamos tempo imaginando o que faremos nas nossas férias. Or more time thinking about what we're going to do in our churches or in our businesses Ou o que vamos fazer na igreja ou nos negócios. than we do in thinking about heaven. Do que nós passamos tempo pensando no céu. Jesus didn't do that, Paul didn't do that, Peter didn't do that, John didn't do that, and we shouldn't do it either. Jesus não fez isso, Paulo não fez isso, Pedro não fez isso, nem João fez isso e nem nós deveríamos fazê-lo. And so today I want to direct your attention to some facts about heaven. Então hoje eu gostaria de direcionar a nossa atenção para alguns fatos acerca do céu, with the hope that this will make each of us be more heavenly minded. com a esperança que isso faça com que nós tenhamos uma mentalidade mais celestial. Now, what does the Bible say about heaven? O que a Bíblia diz sobre o céu? Well, first of all, the Bible teaches us that heaven is a place. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que o céu é um lugar. It's not just a state of mind. Não é apenas um estado de mente, It's a real place. é um lugar real. Our God said in Isaiah 66 and verse 1, Nosso Deus diz em Isaías 66:1, heaven is my throne and earth is my footstool. o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Now, if earth is real, Se a terra é real, then heaven is real. então o céu tem que ser real. Heaven is my throne, earth is my footstool. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Jesus said in John 14, I go to prepare a place for you. Jesus disse em João 14, vou preparar-vos lugar. So heaven is a real place. O céu é um lugar real de fato. Secondly, the Bible teaches that heaven is a place of glorious splendor. Em segundo lugar, a Bíblia ensina que o céu é um lugar de esplendor glorioso. A place of inexpressible beauty and glory. É um lugar de beleza e glória inexpressíveis, inexplicáveis. Just how glorious is heaven? Quão glorioso é o céu? Well, it's inexpressibly glorious. Não há como nós expressarmos isso. It's beyond anything we've ever seen. Está além de qualquer coisa que tenhamos visto. And until we get there, we can't possibly understand just how glorious heaven is. E até chegarmos lá, nós não podemos sequer imaginar quão glorioso é o céu. Eye hath not seen, Os olhos não viram, nor hath ear heard, nem ouvidos ouviram what God has prepared for those who love Him. o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. So the glory of heaven goes beyond our comprehension. Então a glória dos céus está além da nossa compreensão. Paul catches something of this idea. Paulo capta um pouco desta ideia. He was given the privilege of being caught up into the third heaven. Ele teve o privilégio de ser elevado até o terceiro céu. He was given the privilege of being caught up into paradise. Ele teve o privilégio de ser elevado até o paraíso. And there he says he heard and he saw things which are inexpressible. E ele diz que lá ele viu e ouviu coisas que não há como expressar. And so heaven is inexpressibly glorious. Então o céu é glorioso de uma forma que não há como expressarmos. But though the glory of heaven goes beyond our comprehension, Embora a glória do céu esteja além da nossa compreensão, the Bible does give us some passages which at least give us some glimpse of the glory of heaven. a verdade é que a palavra de Deus nos dá algumas passagens que pelo menos nos dão um vislumbre da glória do céu.
And one of those passages is found in Ezekiel chapter 1. E uma dessas passagens é Ezequiel capítulo 1. If you have your Bible, I encourage you to turn to that passage. Se você And tem a sua Bíblia, eu lhe encorajo a abrir nessa passagem. I want to point out just a couple of things from this passage. Eu quero citar algumas coisas dessa passagem. In Ezekiel 1 and verse 4, Ezekiel says, I looked, and behold, a storm wind was coming from the north. Versículo 4 do capítulo 1, Ezequiel diz: olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. A great cloud with fire flashing forth continually, Uma grande nuvem com fogo a revolver-se, and a bright light around it. e o resplendor ao redor dela. And in its midst, something like glowing metal in the midst of the fire. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Now you're going to find these words, something like, repeated again and again in Ezekiel 1. Você vai encontrar essa expressão, uma coisa como, repetida várias vezes em Ezequiel capítulo 1. You see, what Ezekiel is doing is he's struggling for words or for some picture to try to communicate something of what he saw. O que Ezequiel está fazendo aqui, ele está tendo uma tremenda luta pessoal para encontrar palavras, encontrar quadros para descrever um pouquinho daquilo que ele viu. What he saw went beyond his description. O que ele viu estava além da sua capacidade de descrição. But it was something like this. Mas era alguma coisa como. And he goes on that way, describing things which are very difficult to picture. E ele vai assim tentando descrever coisas que são difíceis de se descrever. He talks about seeing figures resembling 4 living beings. Ele fala de ter visto seres semelhantes a 4 seres de semelhança humana. These beings had 4 faces and 4 wings. Esses seres tinham 4 rostos e também 4 asas. They were able to move in an amazing fashion. Eles se moviam de uma forma tremenda. Down in verse 13, No versículo 13, he says, in the midst of the living beings there was something that looked like burning coals of fire. It looked like, and it wasn't, but it looked like burning coals of fire. That's the best way I can describe it, Ezekiel says. Ezequiel diz no versículo 13 que no meio desses seres havia alguma coisa à semelhança de tochas. Ele tenta de toda forma achar palavras para descrever, mas ele não tem como. Ele tenta chegar o mais perto possível. And then he talks about wheels, and they're moving this way and that way and other ways. E ele fala de rodas que estão se movendo nesta e naquela direção, mas ao mesmo tempo não se viram. And then in verse 22 he says, now over the heads of the living beings there was something like an expanse. It was something like it. That's the best way I can describe it. E no versículo 22 ele diz sobre a cabeça desses seres viventes havia algo semelhante ao firmamento. A melhor palavra, a melhor expressão que ele achou é algo semelhante a. Verse 26, he says, now above the expanse that was over their heads, there was something resembling a throne, like lapis lazuli in appearance. E ele diz, por cima do firmamento, versículo 26, que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. In verse 27, he says, I noticed from the appearance of his loins, the figure that he's describing in verse 26, the person he's describing in verse 26, I noticed from the appearance of his loins and upward something like glowing metal. Ele diz no versículo 27, que ele, descrevendo a aparência desse ser que ele está contemplando, que desde os seus lombos e daí para cima parecia metal brilhante, como fogo ao redor dela. And then in verse 28, he says, as the appearance of the rainbow and the clouds on a rainy day, so was the appearance of the surrounding radiance. Such was the appearance of the likeness of the glory of God. Ele diz no versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, o arco-íris, né? Era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor.
Now, what in the world is Ezekiel talking about in this passage? Do que é que Ezequiel está falando nessa passagem? He's talking about something that is incomprehensible for us as people in this world. Ele está falando de algo que para nós é incompreensível, nós que somos deste mundo. He's talking about something that goes beyond anything that Ezekiel has ever seen. Ele está falando de algo que vai muito além do que ele jamais havia visto antes. He's attempting to describe the indescribable. Ele está tentando descrever o indescritível. In reference to this passage of Scripture, John MacArthur says, Com relação a esta passagem das Escrituras, John MacArthur diz o seguinte: this is Ezekiel's description of God's throne in heaven. Esta é a descrição do trono de Deus no céu. We can't fully understand all he described, and neither did he. Nós não podemos compreender completamente tudo que ele descreveu e nem ele compreendeu bem. But under the inspiration of the Holy Spirit, he attempted within the limitations of human language and intelligence to describe what he saw. Mas, sob a inspiração do Espírito Santo, ele tentou, dentro das limitações da linguagem humana e da inteligência humana, descrever aquilo que ele viu. Blazing light reflected off polished jewels and colored wheels of light mingled with angelic beings. Uma luz que cegava, refletida em joias completamente brilhantes e rodas coloridas de luz, tudo mesclado com seres angelicais. Around the throne of the eternal glorious God, he saw a flashing, sparkling, spinning rainbow of brilliance. Ao redor do trono do Deus eterno e glorioso, ele viu um arco-íris que era cheio de luz, que brilhava demais e que girava, e além de ser muito radiante. He says we must be cautious not to get carried away reading meaning into symbols that are not explained to us. Ele diz, nós devemos ter o cuidado de não nos deixarmos levar por querermos atribuir significado a símbolos que não são explicados a nós. This is not a secret message to be decoded. Esta não é uma mensagem secreta a ser decodificada. It is a large picture designed to display the sovereignty, majesty, and glory of God. É um quadro grandioso que tem por finalidade descrever a soberania, a majestade e a glória de Deus. And the incredible beauty, symmetry, and perfection of his heaven. E a incrível beleza, simetria e perfeição do seu céu. From this description we can clearly understand that Ezekiel's aim was to put the glory of heaven on display. Através desta descrição nós podemos ter a convicção de que o alvo de Ezequiel era colocar a glória do céu para ser vista pelos outros. The wheels that moved in concert, the flashing lightning, the sparkling jewels, and the brilliant light all picture God's glory. Aquelas rodas que se moviam concatenadamente, aquela luz que brilhava e também aquelas joias que brilhavam muito e a luz que era resplandecente, tudo isso não passa de uma tentativa de descrição da glória de Deus. So although Ezekiel's picture of heaven may be beyond our ability to fathom, então, embora o quadro de Ezequiel dos céus possa estar além da nossa capacidade de imaginação, we can certainly grasp the main idea. Nós certamente conseguimos pegar a ideia central. Heaven is a realm of inexpressible glory. O céu é um lugar de glória inexplicável, indescritível. So heaven is a place. Então o céu é um lugar. It's a place of inexpressible glory. É um lugar de glória indescritível. And thirdly, heaven is a large place. E em terceiro lugar, o céu é um lugar grandioso. It's not a village. Não é uma vilazinha. It's not a town. Não é uma cidadezinha. It's a city. É uma cidade. A city the likes of which we have never encountered in this world. Uma cidade cuja semelhança nós nunca vimos nada igual neste mundo. The size of São Paulo does not compare to the size of the heavenly city. O tamanho de São Paulo não chega aos pés do tamanho dessa cidade celestial.
New York City and Los Angeles, two of the largest cities in the world, do not compare to the size of heaven. Nova York e Los Angeles, duas também das maiores cidades do mundo, não se comparam em tamanho com a cidade celestial. The writer of the book of Hebrews says, "You have come to Mount Zion and to the city of the living God." O autor de Hebreus diz: vós vos achegastes ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo. And in Revelation chapter 21 and verse 2, heaven is called a city. E em Apocalipse 21:2, o céu é chamado de uma cidade. Revelation 21 goes on to describe something of the size of this city of heaven. E Apocalipse 21 faz uma tentativa de descrição do tamanho dessa cidade celestial. Verse 16 says, the city is laid out as a square, and its length is as great as its width. And he measured the city with the rod, 1,500 miles. Its length and its breadth and its height were equal. A cidade é quadrangular e de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara cerca de 2.200 quilômetros. E o seu comprimento, largura e altura são iguais. 1,500 miles long. Na verdade, mais do que isso, 2.400 quilômetros de comprimento. 1,500 miles wide. 2.400 quilômetros de largura. And think about this, 1,500 miles high. E pense nisso, 2.400 quilômetros de altura. Now, if you perform a little mathematics, se você fizer um cálculo matemático, if you do a little multiplication, se você fizer um pouquinho de multiplicação, you find out that the surface area, just the surface area of this city is 2.25 million square miles. Agora me pegou. Você vai, ao fazer o seu cálculo, descobrir que esta cidade tem how many miles? 2.25 million square miles. 2.250.000 milhas quadradas. Não tenho como converter isso em quilômetros. And that's just the surface area. E isso é apenas a área quadrada da cidade. That doesn't take into account the height of it. Isso não está levando em consideração a terceira dimensão, que é a altura. Now, London is 621 square miles. Londres tem 620 quilômetros quadrados, milhas quadradas. Now think of it, 621 square miles for the large city of London. 621 milhas quadradas para a grande cidade de Londres. But what John is talking about is a city that is not just hundreds of square miles. Mas João não está falando aqui de uma cidade que tem apenas centenas de milhas quadradas, but millions of square miles. Mas milhões de milhas quadradas. And someone has worked that out and said that this means that in the surface area of heaven alone, 100 billion people could be housed. E alguém fez um cálculo matemático aí e disse que só na área quadrada dessa cidade celestial, 100 bilhões de pessoas poderiam ser acomodadas, poderiam morar. 100 billion square miles, 100 billion people could be housed just on the surface area of heaven. Então, só na área quadrada do céu, 100 bilhões de pessoas poderiam estar acomodadas para morar. So by any standard, it is an immense city. Então, por qualquer padrão que se meça, ela é uma cidade tremenda. In my Father's house are many mansions. Como Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Still further, heaven is a place where believers will enjoy the company of myriads of angels. O céu, além de tudo isso, é um lugar onde os cristãos irão desfrutar da companhia de miríades de anjos. That's what Hebrews 12:22 says and what Revelation 5 and verse 11 says. É o que diz Hebreus 12:22 e Apocalipse 5:11.
Revelation 5 and verse 11 talks about myriads of angels. Apocalipse 5:11 fala de miríades de anjos. Now, how many angels are there? Quantos anjos existem? We don't know. Nós não sabemos. But the word myriad is a transliteration of the largest number in the Greek language. Mas a palavra miríades, que no português é traduzida por milhões, é a transliteração do maior número possível existente. And so when God wants us to understand how many angels there are, He takes the largest number in the Greek language and says it's myriads times myriads of angels. Então, quando Deus quer que nós compreendamos a quantidade de anjos existentes, Ele pega o termo no grego, que é o maior possível para se expressar quantidade, e Ele diz miríades de miríades. Now we know from the Word of God that these angels are present in our world right now. Nós sabemos pela palavra de Deus que esses anjos estão presentes no mundo agora. We don't see them. Nós não os vemos. Neither did the servant of Elisha in 2 Kings chapter 6. Nem o fez o servo de Eliseu em 2 Kings 6. 2 Reis 6. The city of Dothan was surrounded by the Aramean armies. A cidade de Dotã estava cercada pelo exército inimigo. And the servant became very nervous. E aquele servo começou a ficar completamente amedrontado. He thought we're going to be destroyed. Ele disse: nós vamos ser destruídos. He thought that there was no hope for them. Ele achou não haver esperança para eles. And Elisha said, "Oh God, open his eyes." E aí Eliseu diz: abre os olhos dele. Elisha said, "Those who are for us are more than those who are against us." E ele diz: aqueles que são por nós são em bem maior número do que aqueles que são contra nós. The servant said, "You got to be kidding." I'm just putting those words in the mouth of the servant. E o servo, agora eu estou inventando um pouquinho aqui, virou para ele e falou assim: você deve estar brincando, ô meu. But in his mind he must have been thinking that. Mas na mente dele ele deve ter pensado exatamente isso. He knew the size of the little village of Dothan. Ele sabia o tamanho daquele vilarejo de Dotã. Those that are for us are more than those who are against us. Como é que é? Aqueles que são por nós são mais do que aqueles que são contra nós estão aí fora? Come on. Sai dessa. Elisha says, "Oh God, open his eyes." Aí Eliseu diz: Senhor, abre os olhos dele. And God opened his eyes and he saw that the mountains around Dothan were filled with angels. Então Deus abre os olhos daquele servo e ele vê as montanhas ao redor de Dotã completamente cheias desses servos de Deus. You see, those angels were there all the time, but that servant couldn't see them. A verdade é que os anjos sempre estiveram ali, mas aquele servo não conseguia enxergá-los. And so it is with us. E o mesmo ocorre conosco. They're around us, but we don't see them. Eles estão ao nosso redor, mas nós não os vemos. But in heaven they won't be invisible any longer. Mas no céu eles não mais serão invisíveis. We'll see them. Nós os veremos. We'll be able to walk with them and talk with them. Nós caminharemos com eles, nós conversaremos com eles. Won't it be wonderful to sit down and talk to them? Não será maravilhoso você poder se sentar e conversar com um anjo? To hear the stories they have to tell. Para ouvir as histórias que eles têm para contar. To hear how they served us. Para ouvir como eles nos serviram. When we weren't even aware that they were serving us. Quando nós nem estávamos conscientes do que eles estavam fazendo por nós. To find out how many times they protected us. Para descobrir quantas vezes eles nos protegeram. Psalm 91 says he's going to give his angels charge over us. Salmo 91 diz que ele vai colocar os anjos para cuidar de nós. To keep us in all our ways, lest we dash our foot against a stone. Para que nós tenhamos a proteção no caminho e não tropecemos pelo caminho nas pedras. Psalm 34 says the angel of the Lord encamps round about those who fear him. O Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. He makes a camp around us. Ele faz um acampamento em nosso redor. He protects us. Ele nos protege. And Hebrews 1 and verse 14 says that the angels are ministering spirits sent forth to minister to those who are the heirs of salvation. E Hebreus 1:14 diz que os anjos são espíritos ministradores àqueles que haverão de herdar a salvação.
Well, in heaven we'll be able to have fellowship with these wonderful angels. No céu nós poderemos ter comunhão com esses anjos maravilhosos. But the Bible also teaches that heaven is a place where believers will enjoy the company of just men made perfect. Mas o céu também diz que, a Bíblia também diz que o céu é um lugar onde os cristãos poderão desfrutar da companhia de justos que foram aperfeiçoados. Hebrews 12 and verse 23 says, we've come to the spirits of righteous men or just men made perfect. E Hebreus 12, 23 diz que nós chegaremos arrolados aos céus e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Does that get you excited? Isso faz você ficar vibrando? If it doesn't, you better check your pulse. Se você não vibra com uma coisa dessa, começa a checar a sua pressão sanguínea. We've come to just men made perfect. Nós vamos nos aproximar de justos aperfeiçoados. Now the word just, of course, refers to our justification in Christ. A palavra justos aqui se refere à nossa justificação em Cristo. We've been declared righteous on the basis of the person and work of Jesus Christ. Nós fomos declarados justos com base na pessoa e obra de Jesus Cristo. That's justification. Isso é a justificação. But the day is going to come where we're not only going to be declared righteous, mas chegará o dia onde não apenas seremos declarados justos, we're going to be totally, perfectly, absolutely righteous. Seremos totalmente, completamente justos de fato. And you'll be able to look for sin in me and you won't find it. E você olhará para mim à procura de pecado e você não vai conseguir encontrar. And I'll look for sin in you and I won't find it. E eu estarei procurando pecado em você e não vou achar. We'll stand there blameless in the presence of his glory with great joy. Nós estaremos ali inculpáveis na presença dele, repletos de glória eterna. Won't it be wonderful to be in a place where there are no more criminals? Não será maravilhoso estarmos num lugar onde não há mais criminosos? You'll never have to lock your doors again. Onde você não terá mais que trancar as suas portas. There'll be no cultural barriers. Onde não haverá mais barreiras culturais. No racial barriers. Não haverá barreiras raciais. No language barriers. Não haverá barreiras de língua. No age barriers. Não haverá barreira de idade. No personality barriers. Não haverá barreira de personalidade. No doctrinal barriers. Não haverá barreira de doutrina. No prejudice. Não haverá preconceito. No animosity. Não haverá animosidade. No competitiveness. Não haverá competitividade. No jealousy. Não haverá inveja. No envy. Não haverá ciúme. You'll be in a place where everybody loves everybody as much as he loves himself. Você estará num lugar onde cada um amará o seu próximo tanto quanto ama a si mesmo. Where everybody respects everybody else. Onde todos respeitam a todos os demais. Where no one ever does anything out of selfishness or vain conceit. Onde ninguém faz nada movido ao orgulho ou a um autoconceito errado de si mesmo. In his wonderful book, which is an exposition of 1 Corinthians 13, Jonathan Edwards has this to say. No seu livro maravilhoso, que é uma exposição de 1 Coríntios 13, Jonathan Edwards diz o seguinte. He says, heaven is a world of love. Ele diz, o céu é um mundo de amor. That's not this world, my friends. Não é o mundo em que nós estamos vivendo, meus queridos. Unfortunately, that's not even the church. Infelizmente, nem a igreja é assim. But in heaven, we're going to be with just men who are made perfect in love and every other way. Mas nos céus nós estaremos na companhia de justos aperfeiçoados, em que o amor caracterizará tudo. And then too, the Bible teaches that heaven is a place where all of our former earthly troubles will be gone forever. E a Bíblia também nos informa que o céu é um lugar onde todas as nossas perturbações e problemas terrenos terão se acabado. In Genesis, the 47th chapter, when Joseph introduced his father Jacob to Pharaoh, em Gênesis 47, quando José apresenta seu pai Jacó a Faraó, the first question that Pharaoh asked Jacob was a rather strange question.
A primeira pergunta que Faraó faz a Jacó é uma pergunta bastante estranha. When I met some of you for the first time this week, Quando eu conheci vocês, cada um de vocês pela primeira vez, if we could communicate, this was not the first question I asked you. se nós pudéssemos nos comunicar, não seria a primeira pergunta que eu faria a você. In fact, I don't know if I've asked any of you this question. Aliás, eu não sei se eu faria essa pergunta a qualquer um de vocês. The first question Pharaoh asked Jacob was, "How old are you?" A primeira pergunta que Faraó faz a Jacó é: quantos anos você tem? Now there are a lot of other questions I would have liked to ask Jacob, but how old are you? Há várias perguntas que eu gostaria de fazer a Jacó, mas quantos anos você tem? No, I wouldn't have asked him that question. Não, eu não perguntaria isso aí. But Pharaoh did. Mas Faraó fez a pergunta. And if Pharaoh's question was interesting, Jacob's answer was also very interesting. Mas se a pergunta de Faraó foi interessante, a resposta de Jacó foi mais interessante ainda. He says, "I'm 130 years old, Ele diz: eu tenho 130 anos de idade. and every one of them has been unpleasant and miserable." E cada um deles tem sido terrível, uma coisa horrível. 130 years old, and every year has been unpleasant and miserable. 130 anos e cada um deles tem sido um verdadeiro desalento, uma miséria terrível. Jesus said, "In the world you're going to have tribulation." Jesus diz: no mundo tereis aflições. Job said that man is born unto trouble as the sparks of a fire fly upward. Jó disse que o homem nasce em meio a tribulações, assim como as brasas do fogo sobem rumo ao céu. Moses said, "Even though we live to an old age, our years are filled with toil and sorrow." Moisés diz que mesmo que cheguemos a uma idade avançada, os nossos anos são sobrecarregados de peso e de coisas difíceis. That's par for the course in this world. Isso faz parte do curso deste mundo. There are some pleasant things that we experience, many of them. Há algumas coisas agradáveis que nós experimentamos, mas muitas delas. But it shouldn't surprise us that in this sin-cursed world, we're also going to experience a lot of turmoil and trouble. Muitas são agradáveis, mas não nos deveria surpreender que neste mundo em que vivemos, várias delas serão realmente difíceis e nada agradáveis. But in heaven, all of these things that cause sorrow and pain are going to be gone forever. Mas nos céus, todas as coisas que causam tristeza, que causam dor, terão sido banidas para sempre. No more tears. Não haverá mais lágrimas. No more sorrows. Não haverá mais tristezas. No more trials. Não haverá mais provações. No more pain. Não haverá mais dor. The former things are passed away forever. As coisas do passado já passaram para sempre. Now, one of my favorite verses about heaven is Revelation chapter 14 and verse 13. Um dos meus versículos prediletos acerca do céu é Apocalipse 14:13. John said, "I heard a voice from heaven saying, write." João diz: ouvi uma voz do céu dizendo: escreve. Blessed are the dead which die in the Lord from now on. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Now the dead who die in the Lord are blessed in many ways. Os mortos que morrem no Senhor são bem-aventurados de várias maneiras. But John tells us especially one way in which they are blessed. Mas João descreve especificamente uma maneira em que eles são bem-aventurados. They are blessed because they rest. Eles são bem-aventurados porque descansam. Now Richard Baxter, the great Puritan, picks up on this thought of rest from Revelation 14:13, and in a sermon on heaven he mentions 12 things from which we will rest in heaven. Richard Baxter, um pregador da época dos puritanos, ele comentando esse texto aqui, ele descreve 12 coisas das quais nós descansaremos no céu. Now listen to what he says we're going to rest from. Ouça do que ele diz nós haveremos de descansar. And let this soak into your soul. E permita que isso penetre profundamente na sua alma. Let it encourage you. Que isso lhe encoraje. Let it enthuse you. Que isso lhe deixe entusiasmado. Get excited about Vibre com isso, your future. com o seu futuro. Baxter says we're going to rest from all perplexing doubts and fears.
Baxter diz que nós vamos descansar de todas as dúvidas que nos deixam perplexos, de todos os nossos temores. Do you ever have doubts? Você tem dúvidas? No doubts in heaven. Não haverá mais dúvidas no céu. Gone forever. Para sempre banidas. We're going to rest from all sense or thoughts of God's displeasure. All sense or thoughts of God's displeasure. Nós teremos descanso de toda aquele sentido, aquela impressão ou de pensamentos acerca do desprazer de Deus conosco. Do you ever go to bed at night looking back over your day and know that God has been displeased with some of the things you said and some of the things that you did or didn't do? Você já foi para a cama alguma vez com aquele peso, aquele sentimento do desprazer de Deus com você pelo que você fez ou pensou ou disse naquele dia? We'll never again have that experience in heaven. Jamais experimentaremos isso no céu. We'll rest from all temptations from Satan by which he disturbs our peace. Nós teremos descanso de todas as tentações de Satanás através das quais ele perturba a nossa paz. Right now we have an adversary who walks about as a roaring lion seeking whom he may devour. Por enquanto nós temos um adversário que anda ao nosso redor rugindo como leão à busca de quem ele possa devorar. And he has a great number of evil angels, demons who are doing his work to disturb us as well. E ele tem um grande exército de demônios, de anjos caídos que também fazem a sua obra para nos perturbar. But Satan won't be around to tempt us in heaven. Mas Satanás não estará por perto para nos tentar no We'll céu. rest from all cruel thoughts of God, all unbelieving thoughts of Scripture, all questions about God's providence. Nós estaremos tendo descanso de todos os pensamentos cruéis acerca de Deus, todos os pensamentos incrédulos acerca das Escrituras e todas as perguntas, as dúvidas acerca da providência de Deus. I've had things that happened in my life. My wife and I have had things that have happened in our family, and we don't understand why God is allowing those things to happen. Minha esposa e eu tivemos coisas que nos aconteceram, as quais nós não entendemos porque Deus permitiu. And we're tempted to say, why, Lord? E nós somos tentados a perguntar, por que, Senhor? We'll never ask that question in heaven. No céu nós jamais faremos essa We'll pergunta. rest from all cruel thoughts of God. Nós descansaremos de todos os pensamentos cruéis com relação a Deus. We'll rest from all of the abuses and persecutions that we suffer at the hands of wicked men. Nós descansaremos de todos os abusos e perseguições que sofremos da mão de homens ímpios. I work with John MacArthur. Eu trabalho com John MacArthur. And John MacArthur has had many threats on his life. E John MacArthur já teve a sua vida ameaçada inúmeras vezes. And on a lesser scale, I've experienced threats, not on my life so much as mistreatment, misunderstanding, rumors and slander. E eu, numa escala menor, também tive ameaças, não ameaças de vida, mas ameaças à minha reputação, pessoas falando inverdades a meu respeito, caluniando, fofocando. And you have experienced something like that as well. E certamente você já passou por essa experiência também. But in heaven, we'll never again suffer from abuses or persecutions of wicked men. Mas no céu nós jamais sofreremos com abusos e perseguição vinda da mão de homens ímpios. In heaven we'll rest from all the temptations that come from the world and from our own sinful heart. No céu nós descansaremos definitivamente de todas as tentações que vêm do mundo e do nosso coração pecaminoso. Now, I don't know about you, my friend, but I look forward to the day when I will never again wrestle with the matter of pride. Eu não sei com relação a você, meu querido irmão, mas eu antecipo ansiosamente o dia em que eu não mais terei que lutar com o pecado do orgulho. I'll never again struggle with the lust of the flesh, the lust of the eyes, or the pride of life. Quando eu não terei mais que lutar com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Gone forever.
para sempre banidos. Never again to struggle with those things. Mas nenhuma vez mais tendo luta com essas coisas. In heaven we're going to rest from all the sad divisions and unchristian quarrels that we have with other people. No céu nós descansaremos de todas as divisões tão tristes e as lutas, as contendas nada cristãs que nós tivemos uns com os outros. And you know, here we not only suffer because of what's happening to us personally. E aqui nós sofremos não apenas com aquilo que acontece conosco pessoalmente. We suffer because we have loved ones who are experiencing calamity and distress. Nós sofremos porque nós temos pessoas queridas que estão passando pela calamidade, pelo desalento profundo. We suffer along with them. Nós sofremos junto com essas pessoas. If one member of the body suffers, Paul says we suffer with them. Paulo diz que se um membro do corpo sofre, nós todos sofremos com ele. So it's not just our own suffering. Então não é apenas o nosso próprio sofrimento. It's the sufferings of others. É o sofrimento dos outros também. In heaven, gone forever. No céu isso não mais existirá. In heaven we're going to rest from all of the grief that we experience because we see people around us and even our own friends and family members rejecting Christ. No céu nós estaremos livres de toda a tristeza que nós sofremos por vermos pessoas queridas, às vezes parentes nossos, rejeitando a Cristo. Some of you know what I'm talking about. Alguns de vocês sabem do que eu estou falando. You have children who have rejected Christ. Vocês têm filhos que rejeitaram a Cristo. They've rejected the values that you hold to be dear. Eles rejeitaram os valores que para você são tão importantes. You grieve for them. Você tem uma tristeza profunda no coração por causa desses filhos. But in heaven, we won't ever again grieve. We'll understand even as He understands, and somehow God is going to clear all that up, and we'll never again suffer because of people around us who are rejecting Christ. No céu, de alguma forma, nós entenderemos como Ele entende, de alguma forma nós não sofreremos mais por esse aspecto de pessoas que rejeitam a Cristo e seus valores. Well, I don't have time to go through all the other things that Baxter mentions. Eu não tenho tempo para terminar a lista de Baxter aqui. But I want to mention one other thing. Mas eu quero mencionar uma última coisa. He says we're going to rest from all the sadness that necessarily accompanies our absence from the immediate presence of God. Nós descansaremos de toda a tristeza que é uma companheira constante de todos aqueles que estão ausentes da presença imediata de Deus. On many occasions the psalmist said, Lord, where are you? Em muitas ocasiões o salmista disse: Senhor, onde estás? Have you forgotten me? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Why have you forsaken me? Por que o Senhor me abandonou? And if you're a believer, there are times when God seems very near. E há momentos, se você é crente, em que Deus parece muito próximo. But there are those times when it seems as though the heavens are as brass. Mas parece que há momentos em que o céu se parece como bronze. And you look this way and you say, where are you, Lord? E você olha para esse lado e você diz: onde está, Senhor? And you look that way and you say, where are you, Lord? E você olha para o outro lado e você diz: onde está, Senhor? And you say with Job, oh, that I knew where I might find him. E você diz assim como Jó disse: ó, se eu apenas soubesse onde achá-lo. My friends, in heaven, that'll never happen to us again. Meus queridos, no céu isso nunca vai se repetir conosco. For we'll have immediate access to God. Pois teremos acesso imediato a Deus. Do you say hallelujah? Dá para você dizer aleluia? We'll see him. We'll see him face to face. Nós o veremos face a face. As the songwriter said, como disse o escritor, face to face with Christ my Savior. Face a face com Cristo meu Salvador. Face to face, what will it be? Face a face, como isso será? When with rapture I behold him, Jesus Christ who died for me. Quando arrebatado eu o contemplar, Jesus Cristo que morreu por mim. Face to face I shall behold him. Face a face eu o verei.
far beyond the starry sky, muito além do céu estrelado, face to face in all his glory, face a face em toda a sua glória. I shall see him by and by. Eu o verei para sempre e sempre. One of my favorite hymns was a hymn that's based on the words of Samuel Rutherford, a great Scottish preacher. Um dos meus hinos prediletos baseia-se nas palavras de Samuel Rutherford, que é um pregador escocês. It goes like this. E diz o seguinte: It's a hymn that I've asked my wife to have sung at my funeral. é um hino que eu pedi à minha esposa que seja cantado no meu funeral. It's one of my favorite hymns. É um dos meus hinos prediletos. The sands of time are sinking. As areias do tempo estão afundando. The dawn of heaven breaks. O amanhecer do céu está surgindo. The summer morn I've sighed for. O amanhecer daquele dia glorioso que eu tanto anelei. The fair sweet morn awakes. Aquela manhã brilhante desperta. Dark, dark has been the midnight. Muito escura tem sido a meia-noite. But dayspring is at hand. Mas o despertar do dia está às portas. And glory, glory dwelleth. E glória habitam. It doesn't just pay a visit, it dwells. Não simplesmente aparece de vez em quando, habita In Emmanuel's land. na terra de Emanuel. A number of years ago, my dear friend and brother-in-law died. Há alguns anos atrás, meu querido amigo e cunhado morreu. He died as a relatively young man. Morreu como um homem relativamente novo. He was 58 years of age. Tinha 58 anos de idade. He had been the man who had discipled me as a young Christian. Foi o homem que me discipulou como crente jovem na fé. He introduced me to the doctrines of grace, which have become so precious to me. Ele foi quem me apresentou as doutrinas da graça que se tornaram tão preciosas para a minha vida. As he was dying over a period of more than a year, À medida que ele ia morrendo, piorando o seu estado durante um período de mais ou menos um ano, we saw him waste away. nós o vimos definhar. We knew that he was experiencing much suffering. Nós sabíamos que ele estava passando por muita dor. But through that whole time that he was dying and experiencing pain, Mas através de todo aquele passar por dor dele, por aquele morrer, definhar, I never heard him grumble. eu jamais o vi resmungar. I never heard him complain. Eu jamais o vi reclamar. He died in the faith. Ele morreu na fé. But before he died, I went to him one day Mas antes dele morrer, eu o visitei certo dia. and I said to him, Duke, E eu disse para ele: Duke, I've been watching you and others have been watching you as well. eu disse, eu tenho estado de olho em você, assim como outras pessoas. We've never heard you grumble or complain. Jamais ouvimos você reclamar, resmungar. You've continued your testimony for Jesus Christ. Você tem dado um testemunho fiel por Cristo Jesus. I said to him, what has kept you during this time? Eu disse, o que manteve você firme esse tempo todo? His answer to me was twofold. A resposta dele foi dupla. He says, I have been able to go through this in the way that I have because I believe that every day out of hell is a gift of God's grace. Ele disse, eu me comportei como eu tenho me comportado porque eu acredito que todo dia, fora do inferno, é uma dádiva da graça de Deus. He said, I don't deserve to live, I deserve to die and go to hell. Eu não mereço viver, eu mereço morrer e ir para o inferno. But God has graciously saved me. Mas Deus graciosamente me salvou. He said, the second thing that has kept me during this time and encouraged me Ele disse, a segunda coisa que tem me guardado, me encorajado, is thoughts about heaven. são os pensamentos acerca do céu. He said, I believe what the Bible says about heaven. Eu creio no que a Bíblia diz acerca do céu. And because of what the Bible says about heaven, I'm not dreading death. E porque o que a Bíblia diz tem a dizer acerca do céu, eu não estou assim com medo da morte. If heaven is what the Bible says it is, Se o céu é o que a Bíblia diz que o céu é,
Why should I grumble and complain? Por que é que eu deveria resmungar e reclamar? I'm going to a much better place. Eu vou para um lugar muito melhor. My friends, if you want to be of earthly good, Meus queridos, se vocês quiserem ser de bem terreno, fazer bem aqui onde vocês vivem, if you want to be of maximum usefulness for the Lord, se vocês querem ser de utilidade máxima para o Senhor, I encourage you to think much about heaven. eu quero lhes encorajar a pensarem muito acerca do céu. I encourage you to remember that you have an inheritance incorruptible, undefiled, and that fades not away, reserved in heaven for you. Eu quero que vocês se lembrem que vocês têm uma herança incorruptível, que a traça não corrói e que está reservada no céu para vocês. Remember that the sufferings of this present time aren't worthy of being compared to the glory Lembre-se que os sofrimentos deste mundo não se comparam com a glória which is going to be revealed. que será revelada a nós. If you then be risen with Christ, Se fostes ressuscitados com Cristo, seek those things which are above. pensai nas coisas lá do alto. Set your mind on things above and not on things of the earth. Coloquem a sua mente nas coisas lá do alto e não das coisas aqui da terra. For you are dead and your life is hid with Christ. Pois estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. And when Christ shall appear, then shall you also appear with him in glory. E quando Cristo voltar, vocês também voltarão com Ele, virão em glória. Be encouraged by what the Bible has to say about heaven. Deixe-se encorajar por aquilo que a Bíblia diz acerca do céu. And determine to live every day as a citizen of heaven. E resolva viver diariamente como um cidadão do céu. Paul says we are citizens of heaven. Paulo diz, nós somos cidadãos do céu. Our real citizenship is not in the United States. A nossa cidadania não está nos Estados Unidos. It's not in Brazil. Não está no Brasil. We're all, as brothers and sisters in Christ, citizens of the same kingdom. Nós somos todos, como cidadãos, como filhos de Deus, cidadãos do mesmo reino. We're brothers and sisters in the most important way. Nós somos irmãos e irmãs da forma mais importante que existe, Because we're citizens of heaven. porque somos cidadãos dos céus. May God encourage us with those thoughts. Que Deus nos encoraje com esses pensamentos da sua palavra. Father, we thank you for the fact that you have revealed to us our past, and it was a horrible past. Pai, nós te agradecemos porque tu nos revelaste o nosso passado e ele You foi um told, passado terrível. you told us also something about what we can expect in the present. Tu nos disseste alguma coisa acerca do que podemos esperar no presente também. But thank you, Lord, that you've also told us something about what we can expect in the future. Mas obrigado, Senhor, porque tu também nos falaste algo acerca do que podemos esperar para o futuro. Oh God, forgive us Pai, perdoa-nos when we live as though we didn't have this glorious future. quando vivemos como se não tivéssemos esperança desse futuro glorioso. Forgive us when we get so wrapped up in the things of this present age. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós nos deixamos envolver tanto com as coisas deste mundo presente. Forgive us when we become so concerned about things that in eternity won't matter at all. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós nos preocupamos com coisas que na eternidade não terão qualquer valor. And so work in us Então opera em nós, Senhor, that right here and now today de forma que aqui e agora, hoje, we will commit ourselves nós nos comprometamos to seeking more earnestly the things which are above. em buscar com mais vigor as coisas que são lá do alto. Forgive us of our sins Perdoa-nos dos nossos pecados and help us for Jesus Christ's sake. e Amen. ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amen.